Via Saúde volta com o segundo bloco. Dr. Ronald, quais são os alimentos que mais frequentemente provocam alergia? E se nós poderíamos incluir nesse rol de substâncias que o senhor citou aqui, os medicamentos? Bom, vamos em partes. Em relação aos alimentos, na infância, os mais importantes são o leite de vaca e o ovo. Então, são alimentos frequentemente envolvidos em doenças alérgicas, principalmente aquelas que têm manifestações cutâneas, né? E nos adultos, os alimentos mais envolvidos são camarão, o peixe, moluscos, segundo estatísticas que não são nossas, trigo, soja, mas eu acrescentaria aqui no nosso meio que a gente observa o abacaxi, o coco, e há um estudo até que foi apresentado num congresso na Europa que eu tive a oportunidade de ir, um estudo aqui da América do Sul, se não me engano foi da Venezuela, e com uma incidência alta de alergia ao aipim. Foi até uma surpresa que o médico que apresentou esse estudo tinha um número de casos bem grande, sabe? E com manifestações de anafilaxia, ou seja, aquelas reações, a mesma que acontece com amendoim, desculpe que eu tinha esquecido do amendoim, o camarão, que são reações potencialmente graves, né, que podem levar até o óbito do paciente. Então, seriam esses os principais alimentos. E que na prática o que a gente vê mesmo é na criança o leite, o ovo, e no adulto o camarão, o amendoim, um pouco menos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eles consideram um alimento assim muito importante pelo número de casos, até porque eles têm um hábito, né, de ingerir amendoim, pasta de amendoim desde novos, então isso aumenta a incidência. E o que eu queria colocar é que para não gerar assim, né, aquela tendência a superdiagnósticos, né, ou seja, supervalorização de sintomas, é que os alimentos, eles não é qualquer alimento que pode gerar um processo alérgico. Os alimentos, eles precisam ter algumas características, ou seja, a proteína do alimento precisa ter algumas características que favorecem o processo de hipersensibilidade, né? Então, as pessoas às vezes chegam e gostam, tem alergia a arroz, tem alergia a tudo, arroz pode causar alergia? Pode. Mas tem alimentos que têm características que propiciam mais esse fenômeno do que o arroz, carne de porco. Carne de porco, coitado, é uma carne que é super incriminada, um suspeito muito grande para uma grande parte da população. No fundo, é raríssimo você ter alergia à carne de porco, às carnes de maneira geral. Mas até já tem estudos mostrando uma incidência maior à carne de vaca, né? E não há uma reação cruzada, como a gente chama, que o indivíduo que tem alergia ao leite também vai ter necessariamente alergia à carne de vaca ou de boi, entendeu? Ele pode até ter, mas tem algumas até proteínas em comum. E o indivíduo, então, pode, através dessas proteínas em comum, quando ele faz reação a essa proteína, ter a reação aos dois alimentos. Mas não é uma coisa assim tão frequente, né? Os alimentos mais envolvidos mesmo são esses que eu te falei. Com relação aos medicamentos, já é um outro capítulo e tem um número elevado de pacientes com reações a medicamentos. Eu atendo, em média, pelo menos por semana, acho que entre 5 a 10 pacientes por semana só de alergia a medicamentos. E os medicamentos mais envolvidos são, segundo a estatística internacional, seria o que mais causaria, seria a penicilina, por ser muito difundido, muito utilizado e tal. Mas a nossa experiência aqui, e um estudo mostrado em São Paulo no último congresso, um estudo realizado em São Paulo, mostrado no último congresso brasileiro, mostrou que os analgésicos, principalmente a dipirona, está em primeiro lugar na lista dos medicamentos que mais causam reações alérgicas, entendeu? E na prática eu comprovo isso mesmo. A gente, dentre os medicamentos, os anti-inflamatórios estão no topo da lista e a dipirona em primeiro lugar. Então, são reações que podem ser desde reações leves a reações muito graves. Eu tive um paciente com uma reação muito grave e deu trabalho, tem um índice de mortalidade alto. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, procurar evitar a automedicação, procurar evitar o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. Claro, tem situações em que o médico tem que prescrever vários medicamentos para o paciente idoso, que tem várias patologias associadas, tem que prescrever, mas se a gente puder diminuir ou evitar.
Eu ia levantar exatamente essa questão que o colega adiantou. Com a mudança da pirâmide demográfica do nosso país, em que hoje a quantidade de pessoas acima dos 50 anos de idade é muito grande, ou seja, que há um processo de inversão da pirâmide demográfica, né, que ela era muito larga na base e muito estreita no vértice. Hoje nós temos um alargamento do vértice em função da melhora da alimentação da população, em função da urbanização, em função da intervenção médica muito eficiente no que diz respeito a manter os pacientes vivos. Nós temos hoje uma população idosa muito ampla. E a população idosa, lamentavelmente, é uma população que apresenta os quadros de artrose, de mialgias com muita frequência. Mas com muita frequência nós vemos isso na nossa clínica diária. Eu perguntaria então ao Dr. Ronald, em primeiro lugar, em função desse aumento da incidência de doenças artrálgicas, como devemos nos comportar com relação à propaganda de medicamentos? Boa pergunta. Bom, considerando, como eu falei, que os anti-inflamatórios, né, têm uma alta incidência de indução de reações de hipersensibilidade, a gente, se pudesse evitá-los, né, seria o ideal. Para alguns pacientes, eu sempre sugiro, tem pacientes que você não consegue deixar de usar um anti-inflamatório. Então, ou pacientes que às vezes abusam, né? Então eu sugeriria para esses que a gente pode optar por tratamentos alternativos, né, que diminuam a dor e melhoram a qualidade de vida do paciente, que se a gente pudesse utilizar, estimular isso, o que eu vejo dois aspectos importantes. O excesso de medicamentos, às vezes, em parte ocorre por essa tipo de medicina que é praticado hoje aqui, muito baseado no modelo americano de especialidades, né? Então, às vezes, o ortopedista prescreve um medicamento para o paciente, o cardiologista prescreve outros, o clínico prescreve outros, o gastro prescreve outros. Então, o paciente, às vezes, chega no consultório com uma lista de 9, 10, 12 medicamentos. Esses dias eu tive uma paciente com 15 medicamentos. Né? E estudos também mostrados em congressos já avaliaram que o risco de indução de reações de hipersensibilidade é diretamente proporcional à quantidade de medicamentos que o paciente utiliza. Ou seja, acima de 2 medicamentos o risco é 1, acima de 5 medicamentos o risco é maior, acima de 8 medicamentos o risco é muito maior. Ou seja, que haveria um sinergismo entre esses medicamentos. Até porque você acaba mexendo com a flora intestinal, você acaba mexendo com a sua mucosa intestinal e isso acaba favorecendo os processos de hipersensibilidade, já que você vai estar absorvendo coisas que teoricamente não precisaria ou não deveria. Claro. Mas, então eu gostaria que se pudesse deixar como uma mensagem que os médicos sempre ficassem atentos aos medicamentos que o paciente está utilizando, tentar reduzir um pouquinho o número de drogas que pudesse ser prescrito para o paciente, e que o paciente pudesse ter um clínico que pudesse orquestrar, né, todas essas drogas que estão sendo usadas ao mesmo tempo. Se dá para economizar em uma droga, não economizar só em termos financeiros, mas economizar em termos de diminuição mesmo de medicamentos. Bom, nós interrompemos aqui o segundo bloco e voltamos daqui a pouco com Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, entrevistando o médico alergista Dr. Ronald Young.